Mas aí dá aquele medo de enviar um e-mail em inglês, né? Seu chefe chega em você e fala assim: olha, preciso que você mande um invitation email, um e-mail convite para todos os times, porque a gente é responsável por organizar a reunião. Daí você perde horas para escrever uma linha sequer, sem saber se tá certo ou não. Vai lá pro tradutor, daí fica na dúvida, volta pro tradutor, meu Deus, será que tá certo mesmo? E assim a sua vida não segue. Preciso te dizer que this ends today, isso acaba hoje, Eu vou te ensinar aqui com 7 passos práticos. Como que você envia um convite de reunião, um e-mail em inglês, um invitation email em inglês. Se você é novo por aqui, eu sou a Ana Petrosino, toda quarta-feira tem conteúdo prático, às 20 horas no horário de Brasília, aqui nesse canal. E o mais importante, eu enfatizo o prático, que é para você aplicar imediatamente amanhã no seu trabalho e começar a utilizar sim o inglês no ambiente corporativo, que é para isso que eu tô aqui, certo? O meu objetivo é o quê? É você no topo. O meu objetivo é que você esteja no topo. E o topo, muitas vezes, mas nossa, Ana, mas você no topo? Sim, você no topo. Cada pessoa, cada profissional tem um topo. Às vezes o seu topo é sentar na cadeira mais alta da sua empresa, na cadeira de CEO. Algumas vezes você pode querer virar um gerente geral ou assumir uma posição de diretoria, ou então não, eu quero de repente ser um coordenador sênior da minha área. Esse pode ser o seu topo e tá tudo bem. É super comum eu falo muito com você que trabalha em multinacional. É muito comum que você trabalhe em multinacional, especialmente quando a sua carreira está em ascensão, você precisar se comunicar em inglês. Afinal, você trabalha num ambiente em que frequentemente as reuniões elas acontecem em inglês, as negociações, as interações acontecem boa parte do tempo utilizando a língua universal dos negócios, certo? Mas aí, o que acontece? A falta de preparo, ela te coloca em risco, você fica nervoso, suado, treme a mão. Daí na hora de mandar um e-mail convidando times globais para uma reunião, você fica assim, meu Deus, por onde eu começo? Agora, eu quero te dizer o seguinte, quando você começar a aplicar, a parte mais importante para que esse conhecimento ele realmente vire sabedoria é você aplicar o que eu vou te ensinar aqui hoje. Esses 7 passos são de 7 passos práticos e de ouro. Você vai sentir a diferença no seu trabalho, no sentido de confiança, e os demais, as pessoas à sua volta, elas também vão perceber que tem algo de diferente ali com você, certo? Aqui, a gente sempre vai unir as habilidades chaves da língua com competência de negócio, que é para você crescer ainda mais na sua carreira. Agora, eu quero pedir uma gentileza. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever, apertar o sininho aqui embaixo desse vídeo, para você sempre receber notificação em todos os vídeos que subir, porque a gente produz conteúdo com muita regularidade. E aí, você inscrito no canal, você recebe a notificação imediatamente e é o primeiro a saber que tem vídeo novo. I'm 100% positive, eu tenho certeza que se você já assistiu algumas das minhas aulas, você viu que a semana passada a gente já falou sobre effective meetings, reuniões eficientes. E é super importante você saber e entregar isso, tá? Mas para que uma reunião ela aconteça, o que precisa ser feito antes? Você precisa de preparação, certo? E a preparação ela vem através de convites. Você vai organizar uma reunião, você precisa convidar as pessoas para uma reunião e não só convidá-las, mas principalmente dizer, né, o porquê que estão sendo convidadas, o que vai ser discutido para que as pessoas elas possam comparecer e até mesmo se preparar, que é algo que eu falo muito em questão de preparação. Eu sempre falo para os meus executivos e estou falando aqui para você agora. Preparar-se para uma reunião em inglês é uma peça fundamental e super importante para você que quer ascender e dominar realmente o inglês para o mundo corporativo. Não existe entrar numa primeira reunião sem você fazer um preparo adequado. E aqui acontece o seguinte, quando você faz isso, você está, primeiro, respeitando o tempo do outro, certo? Esse recurso tão escasso, você está respeitando o tempo do outro e você está também respeitando o seu tempo, porque automaticamente você fazendo isso, a sua reunião ela vai ser muito mais objetiva, muito mais eficiente, certo? Mas para isso tudo acontecer, e aqui voltando pro e-mail, é super importante, e aqui já entrando no conteúdo, que você seja conciso,
você seja straightforward e conciso no assunto desse e-mail. Então, você não vai escrever uma redação na parte do subject. E aqui, quando a gente fala de subject, a gente está falando de assunto. Então, um exemplo desse assunto é o Happy Home Insurance Upcoming AGM. Ô, Ana, o que é AGM? AGM é o que você está vendo aqui embaixo, que significa Annual Group Meeting, ou seja, é uma reunião do time anual. Você está chamando a reunião da sua empresa, todo mundo para a reunião anual da sua empresa, da corporação onde você trabalha. E esse upcoming significa que está por vir, está para acontecer, certo? É da nossa próxima AGM. AGM é algo muito comum em ambientes corporativos, né? Todo ano existe uma reunião de apresentação, como é que foi, quais são os próximos passos que a empresa vai tomar, quais são as decisões estratégicas. Então, essa apresentação toda, essa reunião e a apresentação desses dados acontecem dentro de um AGM. Se você participa de AGM, coloca aí pra mim se você já participou de alguma AGM. Escreve aqui no chat também para eu poder saber. E aí, a importância de você ser conciso. Então, basicamente, nessa única linha, a gente já fala qual que é o objetivo do e-mail todo. Happy Home Insurance, que é o nome da empresa. Upcoming, que está por vir. E o AGM, que é a reunião que vai rolar. Certo? Agora, vamos passar para a próxima parte e a gente vai começar a se referir como fazer a abertura desse e-mail. E essa abertura desse e-mail a gente chama de opening, né? É a abertura. E normalmente em inglês a gente usa a palavra dear para fazer aberturas. Mas dear não é querido? Também, tá? Mas aqui funciona para prezado. Então, quando você encontrar a palavra dear, você vai lembrar aqui dessa aula, desse momento comigo, e você vai pensar na palavra prezado. Como eu tô falando com o grupo, eu estou convidando o grupo para essa reunião, eu posso falar dear colleagues, ou seja, eu tô falando com o time todo, ou se eu estou falando com os acionistas, eu vou usar essa palavra que chama shareholders. Ok? Então, dear shareholders. Shareholder é a pessoa que tem uma parte, um share. Um share é uma ação da empresa. Por isso que chama shareholder, holder, a pessoa que possui, certo? Se eu tô falando com o meu time, eu não tô falando só com os acionistas, eu posso falar simplesmente de colleagues. Então, dear colleagues, certo? Mas eu posso ser mais informal? Pode. Tá tudo certo. Dependendo da sua proximidade, simplesmente um hello everyone, hello colleagues, tudo certo, tá? Mas eu não utilizaria e-mails corporativos a palavra hello, a menos que eu estivesse mandando um e-mail especificamente para alguém que trabalha ali do meu lado todo dia, ou que eu tenho um contato muito cotidiano, tá? Profissionais, times em que a gente se encontra de quando em quando, a gente mantém um nível de semi-formalidade, tá? Nem muito formal e nem muito informal. Então, o dear funciona em todas essas situações, tá? Para essa aula, eu vou optar por algo mais formal, porque eu tô falando de shareholders, ou seja, de acionistas. Então, tem um distanciamento natural de quem escreve, no caso eu ou você, para todo mundo. Mas, Ana, mas e se for... Eu tô mandando esse e-mail para um time que não tá comigo o tempo todo, eu falo de vez em quando com eles. Segue no dear, nada de hello e tá tudo certo, certo? Agora vamos lá, vamos para a parte do email body, pro corpo desse e-mail, tá? Então no passo 3 a gente vai se aprofundar um pouco mais no corpo, na estrutura do e-mail. E para essa parte, o que a gente vai considerar quando a gente está falando de um AGM e a gente está convidando profissionais, outros executivos a participarem, certo? Então, a parte mais importante é mencionar a data, mencionar a hora, mencionar o lugar, certo? E aqui eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Tem um exemplo que eu já coloquei, então olha só. As the time for Happy Home Insurance Annual General Meeting approaches, we'd like to thank you for your ongoing support. Aqui eu tô meio que dando uma floreada, tá? Então, conforme a nossa reunião se aproxima, eu gostaria de agradecê-los pelo suporte contínuo. Então, eu dei uma floreada, inflei um pouco o ego de todo mundo, para que todo mundo receba o e-mail de uma maneira adequada, fique feliz, e depois eu vou colocar a informação que eu preciso. Então, olha só. We hope you will attend this year's meeting. Então, we hope, eu tô falando de expectativa, então esperamos que vocês
frequentem a reunião, participem da reunião desse ano, por isso que está escrito this year's meeting, né, da reunião deste ano, e attend, tá? Attend significa participar, você vai se juntar às pessoas, tá bom? Por isso que a gente fala inglês, a gente continuamente fala inglês, attend a meeting, tá? Ou seja, participar de uma reunião. Which we have scheduled, e aqui esse which significa que nós agendamos, esse we have scheduled significa agendamos, for March 3rd, 2022, at 11 a.m. on Zoom. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura prática disso em questões de preposição, etc. Então, eu falei, we have scheduled for, tá? Então, quando você schedule alguma coisa para alguma data, e essa para data vai ser o for. I've scheduled the meeting for Monday, por exemplo, tá? Então, we have scheduled the meeting for March 3rd at 11. Como eu tô falando de hora, a preposição que antecipa a hora é at. E porque eu estou falando de uma plataforma online, onde a gente vai fazer essa interação, eu uso a preposição on. Mas, Ana, e se for no Teams? É uma plataforma online, a gente vai falar on Teams. E se for no Meet? Se a gente for falar de Google Meet, também vai ser on, tá? Independentemente da plataforma que você escolha usar, a preposição para isso é on. E aqui, you will find the link here, tá? Então, o link está aqui abaixo. Você vai achar, você vai encontrar o link aqui abaixo. Eu trago algumas outras opções, certo? Para que você possa variar essa forma de escrita. E aqui a variedade, ela é importante, por quê? Se você começar a repetir todas as vezes a mesma forma de escrever seu e-mail, é natural que seu e-mail ele fique meio chatão, né? As pessoas percebem que, nossa, ele só escreve assim, parece que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu sempre sugiro para os meus executivos, para os profissionais que estão comigo dentro do programa Inglês para Ascensão na Carreira e para você aqui, que a gente inclua variedade linguística. O que é variedade linguística? É variação. Então, exemplo. Essa semana eu vou escrever which we have scheduled for March 3rd, por exemplo. Tá? Mas eu vou testar isso e vou usar isso por 3 semanas, 4 semanas. Na outra semana, eu coloco uma variação. Deixa eu utilizar uma outra ferramenta, uma outra forma de me comunicar na forma escrita. Daí você vem assistir essa aula de novo e pega essas outras expressões que eu vou te passar aqui agora e aplica. Então, outras opções incluem we expect you to attend, tá? Daí, we expect you to attend this meeting, which will be held. Pode ser which will be held, que é a próxima coisa que eu vou falar. Daí você vai colocar a data. Agora, se for uma data específica com dia, tá? Daí você não vai falar in, você vai falar on. Exemplo aqui que eu quero falar, que eu vou mencionar. Our meeting will be held in April. Tá tudo certo. Se você colocar a data, como eu coloquei no March 3rd, daí não vai funcionar o in, tem que ser on, porque on a gente usa antes de dia, todos os dias. Por isso que a gente fala on Monday, on Tuesday, on Thursday, on Friday, on Sunday, e assim vai. Como o dia 3 de março é um dia, então a gente vai falar on, tá bom? Mas, Ana, e se eu só quiser falar dezembro? Tá tudo certo. Mas como a gente tá chamando para uma reunião, e uma reunião ela tem que ser específica, certo? Em dia, data, horário, etc. Então, a forma mais adequada de você falar isso é utilizando on, certo? Você também pode fazer isso com uma maneira mais envolvente, falando we'd appreciate having you with us on, e daí você coloca a data específica também. Se for só o mês, qual é a preposição? Bem, eu espero que você tenha pensado in. Como eu coloquei o on, então eu quero uma data com dia. Mas e se for só o ano? Daí fica só in mesmo, tá bom? Dito tudo isso, aqui eu trouxe outras formas. A gente vai para o passo 4, que a gente vai falar sobre a agenda, ok? Lembrando que agenda significa pauta, ok? Presta atenção, agenda é pauta. E com a pauta, a gente vai falar tudo que vai ser coberto nessa reunião para que as pessoas se preparem e para que a gente tenha respeito ao nosso tempo e ao tempo delas, certo? Nada melhor do que ter uma reunião eficiente com preparo, dizendo o que você quer, o que você espera, enfim. Então, como que você fala sobre a pauta, a agenda dessa reunião? We have attached a meeting agenda to this email, so you know what to expect. Olha que legal isso, né?
a gente anexou a pauta dessa reunião a esse e-mail, de maneira que você, esse so you know, de maneira que você saiba what to expect, o que esperar. The meeting will cover the following key points. A reunião vai cobrir os seguintes pontos-alvo, ok? Key points ou key topics são os tópicos principais, os tópicos-chave, tá? E ali tem os tópicos que a gente vai incluir. Então, elections to fill this year's board openings. Então, eleições para que as vagas do board desse ano sejam preenchidas. Votes on shareholder proposals. Então, votos em propostas trazidas pelos acionistas. Annual financial reports, os relatórios financeiros anuais. E new developments, ou seja, coisas novas que nós iremos fazer em relação ao negócio, certo? Aqui, todo mundo tem uma clareza muito grande sobre o que vai rolar e também como que as pessoas devem se preparar. Aqui embaixo eu trago outras opções para te ajudar. Então, você pode falar sobre agenda usando, né, a frase que eu te mostrei agora, mas você também pode falar Our key topics will be, e você vai mencionar com os bullet points, né? Aqui tá uns tracinhos, mas a gente usa bullet points, que são as bolinhas, e tá tudo bem, mencionando os assuntos, tá? Sempre muito concise, muito straightforward, algo conciso, objetivo, direto e reto, certo? Outra forma de dizer, our goal is to go over, então, o nosso objetivo é cobrir, e ali tem os elections, the votes, the annual financial reports and the new developments. E it's in our plans to discuss, está no nosso planejamento, está no nosso plano discutir e esses pontos, ok? Veja só, todo o conteúdo que eu tô te trazendo aqui, ele é muito digerível, muito mastigado, certo? O que você precisa para implementar tudo isso? Ó, prestar atenção aqui na aula, revisitar essa aula, tomar nota disso e amanhã aplicar, porque desse jeito que que eu tô te mostrando aqui, você não usa isso somente para uma reunião, um AGM, você usa isso para qualquer reunião que você precisa falar sobre assuntos específicos e convidar essas pessoas, esses executivos profissionais para qualquer reunião que você é responsável em organizar, tá? Não serve somente para esse tipo de situação. Qualquer assunto que você tenha que debater, essas frases elas são altamente aplicáveis. Mas o principal é que esse conhecimento, ele saia de conhecimento, vire sabedoria através de você colocar isso na prática, tá? A parte mais importante. Minha sugestão prática aqui também, revisa o conteúdo, anota quais são as frases principais que foram trazidas e tratadas, familiarize-se com as que você se sente mais confortável em usar e amanhã, quando você for escrever um e-mail em inglês, você tá com tudo muito claro e muito bem anotado e executa, tá? Ah, mas eu tive dúvida. Daí você recorre ao dicionário com uma palavra específica que você tá precisando, mas não precisa traduzir tudo, porque quanto mais você usar tradutor, mais dependente de tradutor você fica. Existe uma hora que você não tem mais dependência, você não tem mais independência. Você fica o tempo todo pensando em, deixa eu escrever aqui que é mais rápido, mas a sua cabeça ela não tá utilizando inglês, você não tá praticando isso. E isso enfraquece, sim. Te enfraquece em tempo, porque o tempo que você passa para escrever um e-mail, que você tá digitando ali direto, é muito mais rápido do que você ficar na dúvida entre traduzir, voltar, olhar, traduzir, olhar, voltar, certo? E essa dependência, ela te coloca uma restrição. De repente você precisa responder um e-mail de uma maneira muito mais rápida, porque chegou alguém tá precisando de uma resposta, como é que faz? Ah, não, espera só um minutinho aqui que eu preciso ir lá no Google Tradutor para poder responder. Cara, você fica totalmente refém. E não é só você refém, é a sua carreira que fica refém. Pense estrategicamente na sua carreira. Então, reveja essa aula, anote tudo isso e amanhã parte para execução, que você vai ver que dá super ótimo, não dá bom, dá excelente. Porque escrever e-mails em inglês é uma das habilidades mais rápidas a ser desenvolvida. Existe um padrão como é esse que eu tô te mostrando aqui. Bora pro passo 5. Quando a gente fala no passo 5, passamos da agenda, agora a gente vai falar sobre length and RSVP, certo? Length quer dizer a duração, então eu vou colocar uma regra para o tempo que a gente vai discutir, e RSVP é o pedido de resposta. Você vai participar ou não dessa reunião, tá? Então,
Para todas as reuniões, a gente voltado em reuniões produtivas, reuniões eficientes. We expect the meeting will last about 2.5 hours. Tá? Então, we expect the meeting will last. Nós esperamos que a reunião durará. Tá? Last é um verbo, mas last não é último. Last é último, mas aqui ele é o verbo durar, tá bom? Durar significa last. Esse will last é futuro, então eu tô falando irá durar. About 2.5, ok? 2.5, que é o 2:30, hours, a quantidade de horas que a gente tá falando, tá bom? Todas as vezes que a gente for falar de 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, a próxima palavra vai estar no plural. Exemplo, 1.5 days, 2.5 days, 4.5 hours, 6.5 months, exemplo, tá? A próxima palavra está no plural, sempre, porque eu não tô falando de uma única coisa, eu tô falando de uma quantidade maior do que um. E atenção à palavra half, ok? Half. Se escreve H-A-L-F. Não pronuncia o L. Isso mesmo. H-A-L-F. Não pronuncia o L. É half. Outra opção. Half. A gente não pronuncia o L em nenhuma hipótese. Tá bom? Combinado? Escolhe se você vai falar half no americano ou escolhe se você falar half no britânico, mas não fala o L. Pega essa sacada de pronúncia aqui nesse momento comigo. E aqui a confirmação de, e aí, você vai participar ou não? Então, ó, please let us know if you can attend by clicking this link by February 15th. And we need a quorum, as we need a quorum to hold the meeting as scheduled. Então, olha só, por favor, let us know, avise-nos, nos avise, if you can attend, se você vai poder participar. Lembra que eu falei que attend é participar. By clicking, ao clicar neste link, by February 15th, até, esse by, até dia 15 de fevereiro. Eu tô colocando um limite aqui, então por isso que eu estou usando by. Mas na frente de data, você não falou que era on? Eu falei que era on, pra falar que era no dia 15 de fevereiro. Mas aqui eu não tô falando que é no dia, eu tô falando até o dia 15 de fevereiro, colocando um limite. Tá? Então, falando by February 15th, por isso tem um no final, porque eu estou falando de uma data. As we need a quorum to hold the meeting as scheduled, porque nós precisamos de um quórum para fazer essa reunião conforme agendada, tá? Scheduled é o verbo que a gente usa para falar de agendar, marcar, programar, certo? Partindo para outras opções para te trazer aqui. This meeting should last. Essa reunião deve durar 2.5 hours. Ou, we have set aside 2 hours for this meeting. Nós separamos 2 horas para essa reunião. Or, agora já falando da confirmação. We'll be expecting your confirmation. A gente vai esperar a sua confirmação. Ou, we hope you can inform your attendance. A gente espera que você confirme a sua presença. Okay? Dito tudo isso, você tem uma série de opções para que você possa implementar amanhã ou daqui a pouco, se você tiver que escrever o e-mail. Se quem escreveu o e-mail, me conta se escreveu o e-mail, porque eu vou ficar feliz que esse conteúdo ele serviu de maneira prática para sua vida profissional e para sua carreira, porque no final do dia eu quero você no topo. Agora vamos lá, vamos agradecer todo mundo porque você leu, as pessoas que leram o e-mail. Quero te agradecer porque você leu esse e-mail. Então, para isso, a gente vai say thank you. Então, basicamente, thank you for your time. We hope to see you on March 3rd. Obrigada pelo seu tempo. A gente espera te ver no dia 3 de março. Olha só, lembra que eu falei on March 3rd, né? Então, aqui tem o on na frente de March 3rd, porque eu tenho o número, né? Eu tô falando de uma data específica. E aí, antes de dias, a gente sempre usa a preposição. Espero que você tenha pensado em on. Opções. We sincerely thank you for taking the time of reading this email, for example. Ou, we'll be glad to have you with us. A gente vai ficar bem feliz em te ter aqui com a gente. Ou, it will be a pleasure to meet you on March 3rd. Ok? A gente vai ficar super feliz. Será um prazer em te receber aqui no dia
3, certo? E por fim, nós vamos fechar esse e-mail. A gente vai dar tchau, escrever o e-mail, escrevi, agradeci e tal. Agora tá na hora de fazer o fechamento. A gente faz esse fechamento de e-mail escrevendo kind regards, pode ser regards, pode ser sincerely, pode ser qual que eu uso bastante? Eu uso kind regards, eu uso sincerely e às vezes eu uso best wishes, tá bom? Às vezes eu uso best wishes. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Depende do dia. Eu passei a semana toda usando kind regards. Eu sempre escrevo do mesmo jeito. Daí, semana que vem eu mudo e coloco uma outra forma. Até para que a gente possa manter esse vocabulário ativo. Experimente fazer isso. Eu não coloquei as outras opções, mas essas opções elas se aplicam também. Vou repetir, ó. Kind regards, pode escrever regards, pode escrever best wishes e pode escrever sincerely. Tá bom? São todas essas as opções. Yours truly, pode escrever yours truly também. Ô, Guilherme, coloca pra mim aí, já que você... Eu sei que você sabe, ó. Kind regards. A gente escreveu sincerely, yours truly e best wishes. Tá bom? Todos esses. E daí você assina, ok? Não esquece de assinar esse e-mail também, para que todo mundo saiba que você ou escreveu. Que, se você quiser colocar o seu cargo excelente, como eu coloquei aqui, Business Development Manager, e o nome da empresa da onde você está escrevendo, ok? Bem, eu quero te dizer que sim, pode ser muito simples você se comunicar. Isso, best regards, isso aí. Eu quero te dizer que é muito simples, sim, você se comunicar em inglês. Não é algo do outro mundo. A questão é você estar sendo bem orientado e recebendo informação que você consegue aplicar informação útil que você consegue aplicar amanhã lá no seu trabalho. Sem você precisar ficar aprendendo sobre flor, fruta, cantando musiquinha em inglês, aprendendo as partes do corpo, as partes da casa, quais são os compartimentos ou os equipamentos que tem dentro de uma casa. Isso, na verdade, não te leva muito pra frente, tá? Agora, quando você tá muito focado, muito determinado e principalmente recebendo o conteúdo de maneira prática, você vira completamente esse jogo. A gente fala que é um game changer, né? Muda o jogo, certo? Eu quero que você vá e clique aqui na descrição desse vídeo para se cadastrar para a próxima lista de espera do meu próximo evento. Independente se você se cadastrar ou não, eu quero te dizer que toda quarta-feira eu e meu time, a gente tá aqui. A gente também envia e-mails com conteúdos como esse para que você possa ter acesso e cresça e ascenda na sua carreira. O meu compromisso é um conteúdo sempre muito focado, muito prático. Uma das nossas orientações, da minha orientação e reflexão, eu consigo dar essa aula e amanhã esse profissional, esse executivo que está aqui comigo assistindo essa aula, ele consegue aplicar amanhã lá no trabalho dele? Então, se a resposta é sim, esse conteúdo ele deve ir pro ar, como eu estou fazendo aqui agora. Se a resposta é não, quer dizer que ele não é bom o suficiente para te atender. Então, a gente é muito criterioso na criação para que você execute. Mas, como eu disse antes, para que esse conhecimento ele vire efetivamente sabedoria e um conhecimento que você tem dentro de você, você precisa implementar. Utilize as opções, as oportunidades que você tem de escrever e-mails em inglês, revendo esse vídeo, tomando nota e aplicando no seu trabalho. E eu tenho certeza que coisas fantásticas vão acontecer com você. Acontece constantemente com os meus clientes que começam simplesmente pelo fato de estarem escrevendo e-mails em inglês. As pessoas veem que existe algo diferente acontecendo. Que isso também aconteça com você amanhã lá no seu trabalho. Certo? Bem, se cadastra para você receber todos esses conteúdos e, claro, saber com antecipação de todos os eventos que estão rolando dentro das minhas redes para que você possa, com certeza, chegar no topo da sua carreira. É lá que você merece estar. Bem, é isso. I'll see you for more next Wednesday. Bye, bye.